Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui. Estamos começando hoje mais uma Masterclass da nossa série de Masterclasses que estamos ofertando, com foco de fato nesse aprimoramento do planejamento público municipal. Hoje vamos trabalhar infraestrutura no plano plurianual. Estará conosco o professor César Marques, que é especialista na área, mas antes eu gostaria, de fato, de enfatizar novamente todas as nossas áreas, todas as nossas vertentes de atuação do projeto. Essas nossas masterclasses, elas foram originadas lá no nosso manual, no nosso guia de aprimoramento do planejamento público, que é um guia baseado ali no guia do extinto CEPAM. Então, nós nos baseamos nesse guia para construir esse novo manual completamente atualizado, com todas as normativas, questões chaves, que vão, de fato, ajudar servidores, gestores públicos municipais nessa construção de um ferramenta, de um plano plurianual, né, efetivo e eficiente e eficaz, que vai, de fato, ser um planejamento estratégico. Esse nosso manual deu origem aos nossos cursos autoinstrucionais que são oferecidos pelo CIAR. Então, nós temos cada um desses nossos capítulos que compõem o manual, eles foram convertidos nos nossos cursos autoinstrucionais, e as nossas masterclasses aqui, elas vieram para, de fato, complementar, trazer uma visão, de fato, de especialistas das áreas, para completar todo esse nosso manual. Vocês sabem, nosso projeto está vinculado ao CEPASP, que é o Centro de Estudos e de Pesquisas Aplicadas ao Setor Público, que também está vinculado ao CIAR, que é responsável aqui para a construção dos nossos cursos autoinstrucionais, toda essa parte aqui que tem o desenvolvimento pedagógico, e também do CIAP, que é o nosso Centro ali de Políticas Públicas e Inteligência Artificial. Então, nós temos todas essas vertentes de atuação. Iremos deixar para vocês todos os nossos links para vocês ficarem a par de todas as nossas atividades, nos acompanhar e, de fato, utilizar nossas ferramentas para melhorar a gestão pública. Então, hoje, como eu comentei, nós vamos estar aqui com o professor César Augusto Marques da Silva, que é especialista na área. Ele possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Demografia. Atualmente, ele é professor e pesquisador na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e ele atua principalmente aqui em temas relacionados aos temas de mobilidade urbana, habitação, desastres e ocupação costeira. Hoje ele vai trazer para a gente essa experiência que ele tem a respeito aqui da infraestrutura e como nós podemos transformar isso ali na construção do plano plurianual para, de fato, fazer com que essas necessidades públicas relacionadas à infraestrutura sejam incorporadas ali ao plano plurianual e, de fato, sejam desencadeadas em políticas públicas que vão ser eficazes e eficientes. Convido agora o professor César para participar aqui conosco. Bom dia, professor, tudo bem? Também quero agradecer, né, essa sua participação aqui. Professor César veio a convite do professor Januse, professor Paulo Januse, que é um dos coordenadores do projeto. Então, agradecemos imensamente, professor César, a sua disponibilidade e a sua atenção, né, em querer participar aqui conosco, ter essa disponibilidade e transferir um pouquinho do conhecimento que o senhor tem. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Daniele, muito obrigado por essa oportunidade, possibilidade de trocar no âmbito desse projeto também, que é um projeto inovador na área de políticas públicas, e é um prazer para mim poder estar aqui hoje, né? Também parabenizo aos coordenadores e a toda a equipe do projeto, né? Os professores Vicente e Paulo, e você também. É uma honra poder apresentar aqui algumas questões relacionadas à infraestrutura no plano plurianual municipal, né? Então, como a Daniele comentou, né, eu atuo na ENSE, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, principalmente nos nossos níveis de pós-graduação, tanto na especialização em análise ambiental e gestão do território e no programa de pós-graduação em população, território e estatísticas públicas. Então, a gente está acostumado a trabalhar nessas interfaces entre questões urbanas, sociais, territoriais,
demográficas, ambientais, né? E é um pouco disso que eu vou comentar aqui hoje com vocês, né? Então, para começar, né, o objetivo dessa masterclass é basicamente apresentar um panorama geral, né, dos dados e dinâmicas, né, que podem subsidiar essas decisões relacionadas à infraestrutura do planejamento municipal, né? Então, a gente vai principalmente privilegiar algumas bases de dados nacionais, né? Mas também sempre indicando algumas possibilidades de dados locais e produzidos contextualmente. Aí, como eu estou no IBGE, então a gente vai dialogar muito sobre as bases relacionadas ao IBGE e ao censo demográfico, inclusive porque o censo demográfico de 2022 tem uma série de dimensões e os dados estão muito frescos, né? Eles foram publicados, essa versão que eu vou apresentar para vocês, eles foram publicados e disponibilizados agora em meados de abril. Então tem menos de um mês que eles são disponíveis e eu acho que é oportuno a gente apresentar algumas possibilidades em relação a isso, né? Então, como a Daniele disse, né, acho que tem esse manual, que é um livro muito claro, sintético e importante para o planejamento público municipal, e que coloca as várias questões relacionadas às dimensões do planejamento, mas aqui a gente vai falar principalmente de infraestrutura e infraestrutura urbana nos municípios, né? Então, o planejamento e as questões de infraestrutura, elas são absolutamente cruciais para que a gente planeje e subsidie o desenvolvimento e o bem-estar, né, nas suas várias dimensões da infraestrutura, seja ela em termos de transporte, em termos de acessibilidade, de saneamento ambiental, de cultura, lazer, comunicações, né? Mas ele deve ser pensada, né, eu considero, de uma forma que pense exatamente o que é o desenvolvimento, né? Então, quando a gente está pensando na infraestrutura, a gente está pensando em estruturar e reestruturar setores, mas sem levar os impactos negativos, né, do pensamento sobre a estrutura e do planejamento da estrutura, que é sem desestruturar os lugares. Nada a gente reestruturar grandes áreas se estamos desestruturando dinâmicas locais, se estamos desestruturando modos de vida, modos em que as pessoas levam, né, por exemplo, a sua relação entre o mundo privado da sua casa e o mundo público do mercado de trabalho. Muitas vezes elas se confundem. Então, a gente tem que pensar nessa dinâmica, né? E também as estruturas, elas não são simplesmente estáticas nem dinâmicas, elas são a mistura dessas questões, né? Quando a gente olha para um desenho de uma cidade, a gente está olhando tanto para o que foi o histórico, para as várias camadas, vários momentos de transformação que aquelas cidades tiveram, ou mesmo que o campo teve, né? Mas então elas são residuais, mas elas convivem também nessas várias camadas e convivem também com aspectos de inovação, com aspectos de conservação do patrimônio. Então, as estruturas, elas são, claro, ao mesmo tempo que elas são estruturais, né? Elas são também inovadoras no sentido de que são, de certa forma, dinâmicas, né? E tem uma citação, é a única citação que eu trago mais acadêmica, mas que é interessante trazer, pensar que a infraestrutura ela tem essa característica, né, de equipar o território com a permanência e a circulação, tanto de pessoas como de ideias, né, as pessoas circulando pelas vias, as ideias circulando pelos sistemas de comunicação e os capitais que circulam e também se concretizam nos lugares concretos, através das edificações, por exemplo, que geralmente são relacionadas ao desenvolvimento e ao bem-estar, ao combate às desigualdades e à redução das vulnerabilidades, né? Mas ela tem esses efeitos contraditórios, então é fundamental a gente pensar a sua infraestrutura tentando evitar esses efeitos contraditórios, não é? Conceber, gerenciar e usá-las de certa forma, então, pensando exatamente nas
estruturas vigentes e que serão reestruturadas, as novas funcionalidades, mas pensando exatamente nas populações que vão usufruir desses equipamentos, não é? Então, a apresentação hoje, né, depois dessa breve introdução, ela vai tratar exatamente um pouco do PPA, a ideia de infraestrutura, as estatísticas públicas, trazer aqui alguns exemplos, né, de uso de dados e algumas recomendações e limitações no final. Tá? Então, o primeiro ponto é essa ideia do PPA e da infraestrutura nos municípios. Né? Por que isso importa e em quais dimensões, basicamente, que isso importa? Né? Aqui, com certeza, isso já foi muito comentado, né, nos outros eventos que ocorreram em relação ao projeto, mas a ideia da infraestrutura ela tem uma relação tal qual os pontos de habitação e de saneamento, né, ao plano diretor municipal. Então, além de ser um mecanismo estabelecido na Constituição Federal, um mecanismo que é muito integrado à lei de orçamento, né, à lei de diretrizes orçamentárias, ela também é vinculada ao plano diretor. Então, ela é não só de médio prazo, mas ela dialoga com planos de longo prazo também, e com o Estatuto das Cidades, e com questões relacionadas ao bem-estar de uma forma mais ampla. É sempre importante também a gente considerar que algumas dessas as dimensões da infraestrutura elas são muito amplas, né? Então a gente tem desde aspectos relacionados ao saneamento básico e ambiental, à mobilidade, energia, habitação, a ideia de conectividade, comunicações e acessibilidade. E para falar de algumas questões aqui, né? A gente tem outras questões relacionadas à infraestrutura de ensino, de saúde, infraestrutura relacionada ao mercado de trabalho, a disponibilidade dos empregos dentro do espaço, mas em conjunto elas são essenciais ao desenvolvimento socioeconômico e ao bem-estar. Né? Em alguns locais, inclusive, a própria dinâmica, por exemplo, de você tentar atrair mão de obra, né? Os anúncios dos empregos, eles chamam a atenção para as características da infraestrutura daqueles lugares, tentando atrair ali os melhores talentos, não é? Para aquelas oportunidades. E esses investimentos, então, eles são estratégicos, né? Se a gente pensar a conexão entre as várias escalas, desde a escala ali interurbana, municipal, regional e nacional, esses investimentos, levando essas conexões em conta, são estratégicos para fomentar, de fato, o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que seja pensado nessa perspectiva anterior também, né? Numa perspectiva mais ampla de bem-estar e de equidade e igualdade. Né? Alguns dos grandes desafios relacionados à infraestrutura é que, ao mesmo tempo em que a infraestrutura ela é fundamental, ela é cara também. Né? Então, ações em infraestrutura geralmente demandam recursos, né, dadas receitas limitadas e que muitas vezes também são incertas. Né? Boa parte dos municípios eles dependem de transferências que vêm de outros entes federativos, né, ou dos estados, ou da própria União, ou de rubricas específicas, né, por exemplo, como os royalties. Né? E, então, esse contexto é um pano de fundo importante para gerar um momento posterior, que é o momento de priorização. Então, como que se prioriza, né, determinadas obras de infraestrutura e determinadas dinâmicas? Bom, primeiro olhando para o mundo como ele é, né, e o mundo como ele se expressa, né, nos dados que a gente tem, nas evidências. Né? E a partir dessas evidências, a gente vai poder analisar o impacto social, as áreas com maior carência, por exemplo, ou, dentre as áreas com maior carência, qual que é viável técnica e economicamente, e dentro dessas perspectivas, pensar de fato em qual que é o planejamento. Né? Então, por exemplo, se são possibilidades mapear áreas críticas relacionadas à conexão de esgoto, abastecimento de água, déficit habitacional, por exemplo, ou alguma infraestrutura de transporte,
é importante também pensar nas áreas críticas que estão dentro de um escopo de planejamento específico, né? Então, por exemplo, cidades muito dispersas, com áreas muito distantes, e com áreas centrais mais ociosas, por exemplo, de habitação e que podem ter sua infraestrutura melhorada, né? Uma versus a outra, como que você prioriza, né, essas ações? Então, elas são muito relacionadas ao próprio plano de desenvolvimento urbano ou municipal de cada área específica, né? Uma outra questão é sempre comparar, né, com as vizinhanças e pensar no desenvolvimento mais amplo. Isso seja em relação aos déficits, às ausências, mas também em relação às presenças. Então, por exemplo, uma rodovia de grande circulação, não necessariamente ela vai passar pelo meu município, mas eu tenho que ter um acesso àquela rodovia, ou um hospital de procedimentos de maior complexidade, não precisa necessariamente ficar naquele município, mas ele pode atender aquela região. Então, dentro dessa perspectiva mais ampla, podem ser justificados, né, investimentos e priorizados, de fato, o melhor uso dessas receitas, evitando todos os riscos relacionados à criação de obras que não vão gerar o impacto esperado ou necessário, né? Então, para falar de alguns eixos e para começar a mostrar algumas dinâmicas aqui de fato, né? Inicialmente, mostrar os desafios relacionados à infraestrutura, né? Então, começando pelo saneamento básico, por exemplo, aqui a gente tem os dados do Plano Nacional de Saneamento e as metas aí relacionadas a 2033. Então, por exemplo, essa dimensão é fundamental, né? A gente ter uma pensar na meta, né? E adequar o nosso município a essa meta, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem boa parte, cerca de 96% do total de domicílios no Brasil, que são abastecidos por água por rede de distribuição ou poço, né? E boa parte, 90%, também com alguma coleta direta ou indireta de resíduos sólidos, né? Os problemas aqui, então, eles são muito mais relacionados a desigualdades locais, já que esses problemas não são distribuídos igualmente no espaço, né? Aqui a gente vê, por exemplo, no Brasil como um todo mesmo, o atendimento urbano é muito maior do que o rural, para as três características, né? E, além disso, o que esses gráficos não mostram, que é a qualidade e a frequência do serviço, né? Então, por exemplo, tem uma água, mas qual é a frequência de interrupção no abastecimento ou qual é a frequência de atendimento de coleta dos resíduos sólidos? Então, essas começam a ser questões essenciais, né? Da desigualdade e da frequência. Uma outra questão tem a ver com o transporte, né? E aí aqui, se a gente entrar, por exemplo, nos dados, né, do Sistema Nacional de Informações e Mobilidade Urbana, que fica lá no governo federal, a gente vê que boa parte dos municípios a gente não consegue ter informações, que é o que esse mapa aí do lado direito, por exemplo, revela para a gente, né? Aqui estão os pontos de embarque e desembarque do sistema de transporte público, né? E por que a gente tem tanto... Isso aqui é um mapa municipal, né? Temos tantas poucas bolinhas aqui, né? Indicando o total dos pontos, porque os municípios não têm essa informação, pelo menos prestadas dentro desse sistema. Então, essa é uma dificuldade. Nós temos acesso aos dados municipais, por exemplo, sobre essa dinâmica, né? Mas, sobre a dinâmica da motorização, aqui está a taxa de motorização por ano, a gente tem muito mais informações, então, o total de veículos motores por habitante, né? Aqui estão os dados de alguns municípios em Goiás, eles são muito mais presentes e são crescentes também, né? Então, a maioria dos municípios apresentam um crescimento. Entre 2010 e 2023, praticamente todos apresentam crescimento aqui, né? Em Goiás, né? Aproveitando a sede do CIAP, e alguns com uma taxa quase próxima a 80%, como Goiânia aqui. Então, já revela que temos poucos dados e os dados mostram um pouco até qual tem sido
a preferência das cidades por esse transporte automotor, né? Aqui o desafio dos dados também é relacionado aos dados de energia elétrica, né? Então, por exemplo, se a gente entra na EPE, nos painéis da ANEEL, a gente também vai ver que uma grande quantidade de informações está disponibilizada apenas por região ou por UF, né? Então, o nosso planejamento, usando essas fontes, ele está muito relacionado a dados mais amplos, que nos dão algum norte, né? A EPE, inclusive, tem planejamento de longo prazo, de demanda, de tipo de demanda, de tipo de geração de energia elétrica, mas para os municípios, de fato, a gente acaba demandando mais dados contextuais ou os dados, inclusive, das concessões que aí sim a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, disponibiliza, mas não, por exemplo, os dados de consumo, né? Verificando os dados de consumo, a gente olha que há um consumo per capita crescente, né, basicamente todo o período, com ali esse período de maior crise entre 2015 e 2016 e 2021, 22, com um crescimento mais lento, mas que tem sido retomando aqui nos anos recentes, mas também de forma diferente entre as regiões, né? E não só no tipo, não só no consumo total, mas e no consumo per capita, mas também no tipo de consumo. Então, aqui no gráfico da direita, vocês têm o número de consumidores aqui industriais, né, para 3 estados. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul e São Paulo, uma queda bastante significativa desse número, enquanto em Santa Catarina, que é um estado que tem uma dinâmica de industrialização que ainda perdura, ele é crescente, né? Então, isso também possibilita subsidiar o tipo de análise, mas sempre, nesse caso aqui, olhando os dados da UF, então, do contexto em que o município está inserido, né? Uma outra possibilidade são os dados de ensino e saúde. Então, aqui, por exemplo, está o município de Gama e os estabelecimentos de ensino do lado esquerdo e de saúde do lado direito mapeados durante o censo demográfico. Vou falar um pouco dessa base, que é a base do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Então, aqui a gente consegue ver a densidade, né, desses estabelecimentos de saúde, aqui é o município de Gama, ali na fronteira do Distrito Federal e Goiás, e os estabelecimentos de saúde. Então, você vê uma diferença na presença entre ambos também. E aqui também é sempre importante a gente falar que não é só essa base de dados, né? Então, o próprio INEP, o Ministério da Saúde, tem as suas bases também com os estabelecimentos de educação e de saúde, né? Então, dados, né, essas características gerais, antes da gente passar para alguns usos mais específicos e possibilidades nos municípios, é importante frisar que a infraestrutura ela tem questões relacionadas à transversalidade, como outras questões do planejamento, inclusive que já foram debatidas, né, ao longo dessas séries de aulas aqui do projeto. Então, por exemplo, uma das questões importantes para o transporte é quem acessa, não é? Qual é o perfil da população. E a gente tem um acesso diferente, inclusive em termos de custos, da população de crianças, de jovens e dos idosos, né? Então, geralmente, o meu percentual de população idosa ou o meu percentual de crianças vai demandar tipos de transporte que são diferentes, e inclusive um planejamento dos custos do transporte, já que, por exemplo, os idosos possuem gratuidade, né? Diferentes meios e idades, né? Isso difere ao longo dos municípios, mas eles têm tanto diferentes usos quanto diferentes formas também de acessibilidade, de mobilidade, né? Então essa questão ela é claramente relacionada transporte e envelhecimento populacional, por exemplo, né? A ideia do consumo de energia elétrica também tem muito a ver com, por exemplo, a forma de, não exatamente, né, a vocação do município, mas a forma do desenvolvimento econômico daquele município. Então, se é um município que tem muitas residências de veraneio ou que não são de uso permanente, né, ele vai ter
picos de consumo que também são diferentes e que demandam um planejamento específico para isso, né? Tanto em termos de abastecimento de água quanto de energia elétrica também, né? Se é um município mais industrial, menos industrial, mais rural, não é? Ou menos, o tipo de produção, isso também vai impactar muito a energia elétrica, inclusive o tamanho domiciliar, né? Então, por exemplo, quanto é tamanho domiciliar, eu digo de total de pessoas por domicílio, né? Quanto menor o total de pessoas por domicílio, ou seja, quanto menos gente morar nos domicílios, maior vai ser, na verdade, a minha demanda, porque eu vou ter um uso per capita mais intenso, né? Então, se eu tenho uma família com 5 pessoas, estão usando só uma geladeira, é diferente de ter uma família com uma pessoa, né? Um domicílio unipessoal que está usando aquela mesma geladeira. Então, eu tenho um consumo ali fixo que não está sendo distribuído e isso vai demandar alterações na energia elétrica e no futuro isso também vai ser diferente, né? Então, quando a gente vai ver a mudança ao longo do tempo dos tamanhos domiciliares, né? Isso também difere. Os equipamentos de lazer e cultura também estão muito relacionados ao perfil populacional e ao perfil da população, não só por idade, mas também no espaço, né? Então, não adianta eu ter um bairro muito jovem com equipamentos que são mais voltados para a população idosa ou vice-versa, né? Então, qual é a minha prioridade considerando o perfil da população em cada área e a existência desses equipamentos? E, por fim, o saneamento básico também se aproxima muito da questão da energia elétrica, né? Pensando, inclusive, nas áreas de expansão, já que ele, também é mais custoso levar, né, esgoto e água para áreas mais dispersas, considerando a necessidade do perfil dessas populações. Então, vamos lá aqui para alguns itens específicos, né, alguns exemplos de questões de infraestrutura, e eu vou aqui mostrar vários exemplos do censo, mas mostrando que o censo ele é mais do que só os questionários, inclusive, né? A gente tem um censo demográfico no Brasil que tem 3 questionários, basicamente, 2 que são domiciliares e populacionais. Então, a gente tem um questionário que vai para todas as pessoas e um outro que ele é amostral, mais detalhado, mas a gente também tem um questionário que é das características do entorno dos domicílios, que são as características urbanísticas do entorno. Então, só para os domicílios em áreas urbanas. E não é um questionário que o recenseador preenche, mas é um que os chamados supervisores, né, do censo preenche e vai nos dizer, por exemplo, sobre esses 10 itens aqui. Então, qual é a capacidade de circulação da via, se ela é pavimentada ou não, se tem arborização, iluminação pública, calçada, rampa, se tem vias para bicicletas. Então, são um conjunto de itens que estão disponíveis para todos os municípios, em cada um dos setores censitários do município, que é aquela área de coleta do censo, que é uma área que geralmente com 300 domicílios, né, mas uma área bastante detalhada, e para todos os municípios do Brasil. Então, hoje a gente já tem isso disponível e acho que é fundamental que nos fornece, né, independentemente da capacidade do município fazer a sua própria pesquisa contextual, ele está disponibilizado ali, sempre, claro, né, como uma foto do momento de 2022, mas como uma foto que capta todo o histórico que se acumulou naqueles territórios, né? E, além disso, também existe um cadastro nacional de endereços para fins estatísticos, o chamado CNEF, que vai permitir que a gente conheça cada um dos endereços e o que há em cada um dos endereços, né? Quais são os estabelecimentos, áreas em construção, que não estão em construção. Então, são no mínimo aí 4 grandes produtos que a gente tem no censo. 3 relacionados ao questionário e um quarto relacionado a um cadastro. Então, o censo ele é fundamental para contar a população, para saber quem nós somos, mas também para saber como que nós vivemos em várias dimensões, né? Aqui eu vou deixar 3 links, mas que são fundamentais para o censo, eles estão sendo constantemente alimentados, não é? Então, independentemente de haver ou não haver capacidade para lidar com dados mais desagregados, ferramentas específicas, softwares específicos, o acesso aos dados hoje ele já é facilitado
principalmente considerando essas 3 plataformas, né? Se a gente entrar no panorama do censo ali, tem vários indicadores, possibilidade de gerar indicadores, mapas e fazer alguns downloads. Se a gente entra nessa chamada plataforma geográfica interativa, que é uma API que o IBGE desenvolveu, a gente pode somar camadas de informação e relacionar essas camadas, por exemplo, de população com os dados do CNEF, né? Já numa plataforma, então não preciso manipular, e também os dados do Sidra, que aí são dados agregados, mas que a gente pode realizar o download de algumas tabelas mais específicas, né? E além disso tudo, a gente também tem várias ferramentas, né, específicas com softwares que podem também ter apoio, inclusive de uso de inteligência artificial, para permitir que a gente analise esses dados, né? Então, para começar algumas aplicações, aqui estão os dados do CNEF para São Paulo, né, pensando 2 recortes aqui, né? Então, aqui são as edificações em construção, por exemplo. E cada um desses pontinhos é uma edificação em construção no município de São Paulo, né? Então, aqui claramente a gente vê, são 7.100 edificações aqui, né, construídas em construção para uso residencial. A gente vê, né, a zona leste de São Paulo, a zona norte, claramente como áreas que estão em expansão, por exemplo, né? E isso permite, se estavam em expansão em 2022, né, então eram áreas de fato que vão demandar um acesso mais amplo, né, de construção de novas estruturas. Também temos alguns corredores aqui, por exemplo, entre São Paulo e São Caetano do Sul. Então, o CNEF permite esse tipo de análise. E também, por exemplo, se a gente for olhar as não residenciais, né? Então, edificações comerciais e outros tipos de edificações, por exemplo, né? E aí elas não se sobrepõem. Então, a gente vê, por exemplo, que aqui a própria zona leste de São Paulo não tem uma quantidade tão grande de edificações não residenciais, né? Então, isso é possível a gente começar a pensar em algumas inferências a partir de dados como esse, né? Aqui está um outro indicador, né? Uma correlação entre eles, dessa vez para o município de Campinas, em São Paulo, que são as edificações de construção em laranja e os estabelecimentos de ensino em azul. Então, por exemplo, aqui no eixo mais sul da cidade, que aqui é uma rodovia, a rodovia Anhanguera, que liga São Paulo a Campinas, a gente vê, por exemplo, que tem uma área de bastante intensidade de novas construções, são áreas muito desiguais, na verdade, aqui é um condomínio fechado residencial horizontal de alto padrão, e aqui é uma área vizinha adjacente, por exemplo, já um loteamento, mas aqui a gente vê uma certa infraestrutura de estabelecimentos de ensino, por exemplo, né? Nessa área residencial de alto padrão, não, somente um ponto, né? Em outras áreas, a gente vê um crescimento mais intenso aqui também, um bairro mais popular da cidade de Campinas, mas com poucos estabelecimentos de ensino, né? Então, esse é um tipo de análise que a gente pode fazer para cada um dos municípios e claramente aqui, né, nas áreas mais centrais, mais bem servidas desse tipo de infraestrutura também e também com uma quantidade de edificações e construções significativa, embora numa densidade menor, né? Olhando agora para um outro dado do censo, que é os dados do entorno, né? Se a gente olha, por exemplo, para a iluminação pública, vou trazer um conjunto de informações que vão seguir mais ou menos esse mesmo padrão, para identificar os desafios, a gente vê que, bom, basicamente, mais de metade dos municípios, né, eles atendem 98, 99% dos seus setores com iluminação pública, né? Isso, então, indica, né, que se eu estou aqui nesse percentual de 50%, como está o BAU, né, no Amapá, eu preciso olhar com muita calma para a iluminação pública, já que essa é uma deficiência grande, né? Partindo disso, eu posso olhar para o Brasil como um todo e tentar entender onde que estão as minhas
as deficiências e olhar para o meu próprio município e verificar como que está o entorno, não é? Então a gente vê claramente que o norte é onde ainda há espaço para melhora em iluminação pública, né, nos setores, e também contextualizado, não necessariamente aquele setor, pode ser um setor rural e a demanda por iluminação pública é menor, mas aqui são características urbanas, né? Então a gente está pensando em setores que provavelmente precisam, né, de fato, da iluminação. Mas você olha aqui, outros exemplos do Paraná, para questões mais específicas, aqui está o estado do Paraná e seus domicílios, a gente vê que no centro do estado tem uma demanda maior. Não é? Então, essa demanda maior aqui para esses municípios pode ser olhada com mais calma, já que praticamente todo o restante do estado eu me aproximo muito dos 100%. Não é? Uma outra característica que já mostra uma dinâmica diferente é relacionada à existência de calçada ou passeio em determinados setores. Então, eu percebo que no Brasil como um todo eu tenho percentuais que são crescentes, pelo menos metade deles tem 85%, né, dos setores com calçada a passeio. Eu chego em vários municípios que têm o 100%, mas também tem municípios que não têm calçada a passeio, como é Chaves, no Pará, não foi identificado isso, não é? E também tem uma distribuição aqui que é mais crescente, é uma escada, né, mais clara em relação ao meu dado anterior. Isso vai, obviamente, mostrar um Brasil também desigual, né, um Brasil que a existência é muito maior aqui nessa área central, entre Brasília, Minas, Belo Horizonte, São Paulo, né? Mas, inclusive, no litoral a gente tem várias precariedades, e quando a gente olha para estados específicos, aqui de novo Paraná, a gente vê que também há diferenças mais relevantes. Então, essa já é uma questão que aparece com maior precariedade para os municípios, e quando eu comparo, por exemplo, aqui o município no noroeste, né, do Paraná, que está mais laranja, com seu entorno muito mais escuro, ou seja, que tem um acesso muito mais específico. Então, essa é uma questão que poderia ser olhada com mais atenção nesse déficit, nessa ausência nessas áreas. Né? E aqui é o exemplo de muito insucesso, basicamente, né, que é de vias sinalizadas para bicicletas. Então, basicamente, a mediana aqui está em 0%, né, ou seja, mais da metade dos municípios não tem nenhuma via sinalizada para bicicleta no Brasil, e o nosso máximo também é baixo. Só um município aqui no Rio Grande do Sul tem apresentou aqui 32,54%. Né? Então, a gente não tem grandes presenças. Obviamente que isso gera, no Brasil como um todo, um mapa muito claro, né? Então, claro, a intensidade da cor é clara, né? Esse amarelinho, exatamente porque a gente não tem essa presença. Né? E aqui eu mudei o estado, trouxe Santa Catarina, porque é um exemplo que, principalmente aqui nessa parte mais nordeste do estado de Santa Catarina, tem uma presença maior de municípios com vias das bicicletas, embora não passe de 30%, é o máximo, né? No Rio Grande do Sul, que tem aquele com 32%, mas eu tenho um eixo que é de uma área que, de fato, tem um uso mais intenso de bicicletas, de bicicletas, inclusive, para turismo, né? Mas essa, de fato, é uma questão que, no Brasil como um todo, a gente não consegue identificar ainda grandes avanços, salvo essa região aqui de Santa Catarina, né? E agora vamos para os dados, então, domiciliares. Depois eu retorno um pouco aos dados do entorno, mas os dados domiciliares eles se dividem entre esses dois questionários, um básico, que é o que a gente chama de universo, que vai em todas as residências, e o outro da amostra. Né? Os dados básicos eles já estão todos publicados. O último dado publicado foi o dado de rendimento do responsável pelo domicílio, que foi disponibilizado na semana passada. E os dados da amostra estão sendo publicados. Ao longo desse ano eles vão estar todos disponíveis. Por exemplo, alguns dados de educação já estão disponíveis, e
eles vão gerar aqueles chamados microdados, que são os dados dos indivíduos, que aí demanda um pouco mais de análise estatística, mas eles estão em fase de publicação. Então vamos pensar mais aqui nos dados do universo. Antes do universo, tem um dado já disponível que é o de conectividade, que é o dado da amostra, que é o dado de domicílios com acesso à internet. Então aqui a gente tem uma outra figura também, né, nesse histograma, que é a relação entre quantos domicílios têm acesso à internet, né, interno. Então, basicamente metade dos municípios tem 80% ou mais, né, de domicílios e metade tem menos. Mas a gente tem alguns próximos aqui, 25%, por exemplo, como o Iraimutã em Roraima. Né? Se a gente olha para o Brasil como um todo, também temos diferenças aqui, várias áreas do interior ainda, não só no norte, mas também no sudeste, no nordeste, aqui, inclusive no noroeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Paraná, a gente tem algumas deficiências, né? E aqui, de novo, Paraná, a gente vê claramente, por exemplo, como o centro do Paraná, né? Ele tem acesso menor do que os dados do entorno. Então, esse é o tipo de dado que a gente pode olhar para o entorno também, porque é um dado que, para esse momento, ele está disponível para o município como um todo. Né? E agora vamos para o universo. E aí, para o universo, posteriormente, eu vou mostrar também os dados intra-urbanos, né? Algumas possibilidades de analisar dentro das cidades. Então, aqui está a coleta de lixo no universo, que é um dado que também é crescente quando a gente olha para a dinâmica dele, também essa escadinha, mas com valores bastante. Alguns municípios aqui com coleta perto de 40%, 50%, 60%. Né? Metade deles tem 85% de coleta, o máximo, não é só em Águas de São Pedro, esse máximo, tem outros 2 ou 3 municípios, mas que tem 100% de coleta. Né? Se a gente olha para o Brasil, é muito parecido com aquele gráfico, né, da internet, e o norte, nordeste, algumas regiões mais das áreas centrais aqui com baixo acesso, e aqui o Paraná também, né, tem aquela menor percentual de coleta nos domicílios do seu interior, mas alguns aqui na fronteira com São Paulo também com menor acesso. Então, e principalmente com menor acesso, enquanto os demais, né, os visíveis, têm acesso um pouco mais amplo. Então, essa é uma questão quando a gente vai fazer um benchmarking, por exemplo, do município, de fato, seria interessante o investimento para esse aumento. Né? Quando a gente vai para outras dimensões, como o acesso à conexão à rede de esgoto, a gente vê que a maior probabilidade aqui que você esteja dentro do 0%. Né? Então, tem o município que concentra, né, tem uma desigualdade muito grande entre os municípios, mas o percentual mais amplo é esse percentual baixo, aqui próximo a 0%, e metade dos municípios tem até 32% só de domicílios com conexão à rede de esgoto, ainda é um grande desafio, porém a gente tem alguns que já chegam a quase 100% dessa conexão. Né? Isso vai implicar em um mapa que é muito mais concentrado. Né? Então, as conexões próximas a 100%, elas estão muito aqui próximas ao interior de São Paulo, na verdade, esse eixo mais próximo do centro-oeste, o sul de Minas Gerais e um pouco o sul do centro-oeste também, né? Do Mato Grosso e Goiás. E o próprio Paraná, por exemplo, não é mais só o centro que tem municípios que estão com baixa conexão, mas são outros municípios também, tanto no norte quanto no sul. Né? Então aqui é mais raro a gente verificar municípios que estão se dando de fato bem. Né? E aí, mas como que isso se distribui dentro da cidade? Essa é uma das grandes questões. Né? Não se distribui só no Brasil como um todo de forma desigual, mas também dentro das cidades. Então, para esses dados do universo, a gente consegue olhar para os chamados setores censitários, que são essas áreas que os recenseadores percorrem para coletar dados e são
com uma escala bem mais detalhada. E uma das questões que subsidia essa direção da infraestrutura tem a ver com as desigualdades, né? Como eu disse, já há um rendimento disponibilizado no censo nessa escala. Aqui está o município de Goiânia, né? E a gente vê aqui alguns eixos, né, de maior riqueza, que são esses eixos aqui mais escuros, embora esse dado seja um dado bastante limitado, tá? Porque ele não pega a renda total do domicílio, mas só daquele que foi colocado como responsável pelo domicílio. Então, esse é o dado que tem que ser olhado com muita cautela também por conta disso. Mas quando a gente olha para essa questão, por exemplo, a gente vê que a conexão à rede de esgoto, aqui no gráfico, no mapa da direita, né, ela é muito mais intensa nas áreas centrais do município do que no entorno. E, de fato, o entorno ele é mais pobre, né, tem menos rendimento, já que o rendimento está concentrado exatamente aqui nessa área mais central e nesse eixo sudeste do município, né? E a gente pode olhar para esses dados nessa escala em todas as dimensões, né? Então, por exemplo, aqui os domicílios sem acesso à água encanada, né? Os em cinza são aqueles municípios, são aqueles setores vazios, né? Geralmente parques, áreas de conservação, lagoas, que não têm domicílios permanentes, né? Mas a gente tem aqui um ponto muito específico da cidade em que tem, mas no norte da cidade, que não tem acesso à água, é um percentual maior. Então, esse, por exemplo, no planejamento, é uma área muito importante para o processo que pode ser olhado isso para todos os municípios do Brasil, né? Estou só exemplificando aqui com Goiânia, né? Quando a gente olha para a coleta de lixo, né, realizada por serviço de limpeza, né, oficial mais frequente, aí a prioridade já está mais aqui no sul e mais no extremo norte, por exemplo, né? Então, são prioridades espaciais que também são diferentes, não é? E aqui estão os dados do universo do censo demográfico, né? Do universo, não, desculpa, do entorno do censo demográfico, aquele questionário do entorno. Então, no caso de Goiânia, por exemplo, isso pode ser olhado para todos os municípios. Se a gente for pensar, olha, será que a iluminação pública é um desafio? Aparentemente não, né? A gente tem um percentual bastante elevado em todo o município, mas tem alguns setores que isso ainda é deficiente, então esses setores podem ser priorizados. Para a arborização, relativamente a mesma questão, mas a gente tem esse eixo aqui também no noroeste, né, que é mais precário. Agora, para domicílios, por exemplo, né, o percentual em face com rampa para cadeirante, isso já é muito mais precário. Basicamente tem rampa, os maiores percentuais de rampa estão concentrados aqui bem no centro de Goiânia mesmo, né, e nos entornos esse percentual vai diminuindo, né. E com um comportamento parecido com os bueiros, né, são cruciais para a drenagem urbana, para o saneamento ambiental como um todo, aqui nesse eixo norte. Então, quando a gente olha para o conjunto dessas informações, a gente conseguiria ter algumas áreas prioritárias para a criação de infraestruturas, considerando os déficits, algumas ausências, e isso pode ser feito para todos os municípios do Brasil, né? Uma outra característica interessante aqui, eu mudei de Goiânia, estou em Curitiba e no Rio de Janeiro, tem a ver com o transporte e acessibilidade, aquelas áreas que têm, por exemplo, deslocamento por ônibus e os pontos de ônibus, né? Embora o deslocamento seja mais amplo, a gente sabe, né, o deslocamento por transportes públicos envolve metrô, trem, outros modais, mas quando a gente olha para essa comparação aqui, né, olhando simplesmente para os mapas, por exemplo, aqui de Curitiba e do Rio de Janeiro, a gente não vê grandes diferenças, né? O Rio de Janeiro tem uma presença maior nessas áreas mais consolidadas, tanto aqui do início da Barra da Tijuca, Zona Sul, no início da Zona Norte, e Curitiba
também nesse eixo aqui do centro até o sul. Mas quando a gente vai olhar para a distribuição desses domicílios, a gente vê claramente que no Rio de Janeiro a gente tem, que é o contrário, né, domicílios em face 100 pontos, domicílios em face com 100 pontos de ônibus aqui no caso, né, no Rio de Janeiro esse percentual aqui é muito maior, o percentual de que não tem pontos de ônibus, do que em Curitiba, né? Em Curitiba, esse histograma de cima, você vê que ele está muito mais distribuído, né, esses percentuais. Então, tem um maior acesso na cidade. Aqui no Rio, não. No Rio, a gente já tem uma quantidade grande de setores que não têm esses pontos. Então, de fato, é um transporte mais precário, pensando nesse ponto de vista dos ônibus. E para os municípios, eles podem olhar para os setores específicos, né? E pensar no seu sistema e nas demandas, inclusive vis-à-vis a densidade populacional, o total de habitantes em cada uma dessas áreas, né? Aquela informação das vias para bicicleta também podem ser consideradas, né? Não sei se... Bom, eu acho que eu perdi a conexão, mas foi retomada, né? Professor, está tudo certo. Ah, tá joia. Então, aqui, por exemplo, tem as vias para a bicicleta na escala interurbana, né? Interessante a gente ver, no caso do Rio de Janeiro, bom, é o percentual baixo quando a gente pensa na cidade inteira, mas ele tem alguma concentração exatamente nas áreas mais turísticas, né? Aqui, para quem conhece o Rio de Janeiro, tá essa área em cinza aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Na Zona Sul, e exatamente todo o entorno dela é sinalizado, né? Aqui o bairro de Copacabana, Ipanema. Quanto mais próximo à praia, mais sinalizado a gente tem. Então, quer dizer, na verdade, em alguns casos, não faz sentido que tenha sinalização, por exemplo, para bicicleta numa rodovia, não é? Mas em casos em que isso seja uma prioridade, faz sentido e essa ferramenta permite o diagnóstico, não é? E aí, outros dados que ainda não estão disponibilizados, mas que são importantes também e que vêm do censo, né? Então, um dado sobre habitação e também sobre as construções, né? Aqui estão só as favelas mapeadas no Rio de Janeiro, e isso é um grande avanço desse censo, olhar para as favelas, mas isso daqui era para 2010. Olhando tanto para os domicílios que têm parede externa de alvenaria com revestimento e aqueles que não têm espaçamento entre as construções, né? Então, qual tipo de intervenção infraestrutural é que é necessária? Em um caso, é uma intervenção muito mais individual, que é a de precariedade da casa, da habitação, que é a ideia da parede externa, né? E aqui a gente vê que essas áreas mais claras são as mais precárias. E no outro caso é o espaçamento, que não é uma intervenção ou uma política individual, mas é uma política muito mais urbana, no sentido de redefinição desses espaços, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, favelas mais consolidadas, né, na zona sul, norte e no início da zona oeste do Rio de Janeiro, em que os domicílios são muito próximos, então não tem esse tipo de espaçamento, mas permite um diagnóstico que vai subsidiar outras decisões também, não é? E tem um dado de mobilidade também no censo, que é o dado do tempo de deslocamento, e no caso de deslocamento entre municípios, ele também permite saber o domicílio de partida e o domicílio de chegada, mas não exatamente os domicílios, a sua área de chegada ou partida, né? Então, por exemplo, se você sai de uma área do entorno de um município para o centro desse município, o censo não permite, mas ele permite que você compreenda qual é o tempo total desse deslocamento, né? Então, aqui, por exemplo, no caso da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente tem concentrações de tempo próximas a mais de uma hora desse deslocamento, né? E quando a gente vai para deslocamentos de até 30 minutos, está aqui muito mais próximo das áreas centrais, né? Que são aqui próximas às áreas de praia também da Zona Sul e do centro da Baía de Guanabara, né? Acho que esse slide está
duplicada, essa é a mesma informação. E saindo um pouco do censo agora, já indo para os equipamentos de lazer e cultura, a gente tem uma outra pesquisa, que é a Munic, que é uma pesquisa de gestão municipal, respondida pelos próprios municípios e que tem várias dimensões ao longo dos anos. Então, trouxe aqui a dimensão de equipamentos culturais e de esporte, que foi da pesquisa de 2021, que também é interessante porque ela ofereceu um diagnóstico em 2021 que os municípios podem olhar para as suas características hoje e pensar nos próximos anos, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a quantidade de equipamentos culturais para cada 100 mil habitantes, a gente pode ver o quanto que cada um dos municípios tem dessa quantidade, né? E também analisar historicamente, mas sempre com muito cuidado, porque essa pesquisa ela é respondida pelos próprios municípios, pelos vários departamentos. Então, a qualidade da informação ela também tem que ser sempre olhada para ser validada, não é? E aqui os equipamentos esportivos, né, por habitantes também, né? Então a gente olha que há uma densidade bastante diferente. Tem aqui o município no, acho que é no Amapá, que a quantidade é bastante alta, porque é um município relativamente pequeno, com cerca de 20 equipamentos declarados, né? Então dá uma quantidade muito elevada, né, de cerca de um equipamento para cada 100 habitantes. Mas além dos equipamentos, quando a gente olha, por exemplo, tudo bem, temos equipamentos, temos ações, temos equipamentos culturais, mas temos ações, temos programas, isso a Munic também permite, né? E aqui, nos domicílios que estão em preto, são aqueles que não tiveram ações, não realizaram nenhuma ações na área do esporte nos últimos 24 meses, né? Então a gente percebe e também está disperso em todo o país, e mesmo aqueles municípios que se dão muito bem, por exemplo, esse aqui, ele não ofereceu nenhuma ação, né? Então, é o conjunto entre ter a infraestrutura e usar a infraestrutura com algum programa mais claro, tá certo? Então, aqui é um quadro sintético, né, de todas essas questões que a gente tentou vislumbrar, dar um quadro mais geral. Lógico, extensivo no sentido de ter coberto todas as fontes de dados, né? Isso vai demandar tanto uma contextualização específica como das demandas, né, locais, mas também uma contextualização daquilo que os próprios municípios já produzem, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande dos municípios no Brasil, e alguns, inclusive, têm órgãos para produção de dados, de estatísticas, ou tem estados, né, da federação que produzem mais esse tipo de informação, mas aqui estão algumas das pesquisas. É sempre importante a gente pensar que existem certos limites para essas pesquisas, desde da inexistência das informações que a gente requer, quanto relacionadas à periodicidade, à desagregação desses dados. Alguns são desagregados nos níveis interurbanos, outros só para os municípios, outros só para os estados. Não é? Tem a relação dos próprios formas de declaração dos dados e as verificações de qualidade, mas eles têm também uma série de potencialidades, né? Então, para cada um dos casos, é sempre interessante a gente pensar no que ele me revela sobre a infraestrutura e como que eu posso utilizá-lo dado o meu contexto local, e se eu tenho alguma carência desses dados que eu preciso realizar algum outro tipo de pesquisa específica para cobrir, né, essa carência da informação, né? E, finalmente, algumas recomendações que eu considero importantes para as análises e para subsidiar, né? Que todos os tipos de dados e indicadores eles possuem coberturas específicas, ou seja, eles visam, por exemplo, um censo visa cobrir todas as populações e todos os domicílios, né? Mas ele sempre tem uma cobertura que quer chegar no 100%, mas varia e não necessariamente vai chegar, pode ser 95%, 97%, que já é considerado muito bom, né? Dado isso, ele tem uma qualidade também e um objetivo, que o objetivo é muito mais amplo e geral e não necessariamente específico para aquela necessidade municipal, né? Temos
dentro do tema de infraestrutura, uma série de dinâmicas, então é um tema muito diverso, e assim temos várias fontes de dados também, né? Desde o município, do Estado e da Federação. É claro que eu tentei mostrar aqui muito mais questões relacionadas aos dados que estão disponíveis para o Brasil como um todo, já que eles são, digamos assim, um conjunto comum de informações. Né? Também, né, os indicadores, quando eles são olhados sozinhos, eles dizem muito menos do que quando em conjunto. Então, quando em conjunto, olhando também para as dinâmicas mais amplas e para os processos, esse conjunto pode subsidiar o planejamento de uma forma muito mais clara. Então, por exemplo, onde está a população idosa e quais equipamentos culturais ou esportivos específicos para aquela população idosa? Não é? Ou onde estão as crianças e os equipamentos específicos para as crianças e o sistema de transporte e aí, dentre outras questões também. Né? E por fim, é sempre importante a gente pensar que esses indicadores eles são fotos, né? Então as fotos são composições que agregam um determinado tempo presente e tudo aquilo que foi feito no passado que levou àquele presente. Né? Então elas também são dinâmicas, embora elas tenham esse caráter mais fixo no espaço, né? Eles são fixos, mas fixos em transformação. Então acho que isso é uma das questões cruciais também para a gente, quando for subsidiar as análises, pensar naqueles processos de mudança que aconteceram ao longo do tempo, certo? Então, são essas questões que eu queria colocar, né? Queria agradecer novamente tanto a Daniele quanto o Vicente e o Paulo pelo convite, pela oportunidade e me colocar à disposição, caso tenham dúvidas, algumas questões, queiram entrar comigo, né? O contato está aí e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, novamente, né? Por trazer toda essa experiência, ter de fato esse cuidado, né? Em trazer todos esses indicadores, mostrar, eu acho que isso é bem importante quando a gente fala, né, no âmbito de gestão municipal. Não só ação, assim, né, diária, mas construir, mostrar como que desde a construção do planejamento, todos os indicadores ali, os dados do censo, quanto isso contribui para um sistema de feedback, né, de retroalimentação, que o planejamento ele é contínuo. Então, excelente, professor. Muito obrigada pela essa disponibilidade em estar aqui conosco. A gente já tinha mandado aqui no chat sobre a questão de perguntas. Estou verificando aqui se tivemos mais perguntas de fato, mas infelizmente não. Mas como o professor colocou, estamos à disposição, tanto nós da equipe CEPASP, CIAP, quanto, né, o professor ali se colocou à disposição, e nós o material aqui, relembrando que ele vai, né, permanecer gravado, vai ficar disponível no YouTube e vai compor os nossos cursos autoinstrucionais. Então, quem está assistindo aqui pode ser que tenha interesse, basicamente, mais nessa parte de infraestrutura, mas eu tenho certeza que conhecem pessoas que trabalham junto, ou até mesmo a própria pessoa tem interesse em aprofundar nos demais temas relacionados ao plano plurianual. Então, nossos links a gente já colocou aqui, então fiquem à vontade para compartilhar, para fazer nossos cursos e conhecer todas as nossas iniciativas. Mas é isso, acredito que finalizamos por hoje. Muito obrigada, professor. Nós, o CEPASP e CIAP, estamos à disposição e espero, né, em novas oportunidades também contar com a sua participação novamente para agregar muito mais a todas as nossas atividades. Eu que agradeço, Daniele, foi um prazer, espero poder ter contribuído com o projeto e para a gente da ENSE também é uma grande honra poder participar e espero que tenha vida longa e possa, de fato, subsidiar o planejamento, principalmente nessa esfera, né, municipal, nas diversas regiões do país, considerando as várias dimensões que o planejamento tem, incluindo, né, as questões de infraestrutura. Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, pessoal, pela participação.